Estamos todas as manhãs estudando e aprendendo um pouco mais acerca da palavra de Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo servo do Senhor. Deus Pai, nós te damos graças, Senhor, e lhe agradecemos por esta rica oportunidade de estarmos na tua casa, pela qual nesse momento teu servo irá fazer uso da tua palavra, Senhor. Deus, faça-nos dignos, Pai, de ouvir, e o teu Filho digno de ministrar para nós nessa noite, e que nós possamos, Senhor, não ouvir aquilo que desejamos, não ouvir aquilo pelo qual nós saímos de casa para ouvir, mas tão somente ouvir a tua voz, aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Pai. Que nós possamos, Senhor, tudo aquilo que o teu servo irá ministrar aqui nessa noite, não simplesmente ouvir, mas que nós possamos ouvir, guardar e colocar em prática, para que mais uma vez o teu santo nome venha a ser glorificado. Quantos podem dizer amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus por estar presente nessa congregação, nesta oportunidade, para transmitir a palavra de Deus. Sou grato ao Senhor por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor dessa congregação, pastor Carlinhos. Obrigado pelo convite, por nos propiciar essa possibilidade de estar entre os irmãos e transmitir uma palavra alusiva ao contexto em que nós estamos inseridos, né, que é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Logo, o nosso foco, a nossa ênfase é darmos relevância ao texto bíblico, à Escritura Sagrada, e vamos falar da importância deste texto. Prazer estar com alguns irmãos conhecidos. Sérgio está lá, Deus abençoe. A gente congregou juntos no São Luís, né? Sérgio filmando há muitos anos, né? Hoje os jovens, eles vivem aí de recorte no Instagram, das suas pregações. Na minha época, era DVD, e o Sérgio gravou alguns DVDs meus, né? Eu tenho 32 anos, mas eu prego desde os 17, então são quase 15 anos pregando, e o Sérgio foi bênção na nossa vida. Prazer estar com o Sérgio, com a igreja no geral. Nós já ouvimos alguns hinos de louvores, pelos quais Deus falou conosco através de algumas letras, e nesse instante Ele continuará falando conosco por intermédio da sua palavra. Então você que possui o exemplar da Bíblia Sagrada, apanhe nas suas mãos e abra comigo na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 3, nós leremos o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16 e também o versículo de número 17, esta é a referência bíblica, para a partir dela nós expormos a orientação de Deus aos nossos corações. Segundo a epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, os irmãos que encontraram a referência bíblica podem confirmar dizendo amém. Está escrito assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Pode tomar o seu assento. O que eu quero pedir encarecidamente a todas as senhoras e senhores, irmãos e irmãs que estão reunidos dentro da congregação, é o máximo de atenção, para que juntos nós possamos compreender toda a proposta de Deus para as nossas mentes e para os nossos corações, e desta forma possamos sair daqui edificados, exortados e consolados pela palavra de Deus. O máximo de atenção é o que eu peço por gentileza. Nós lemos um texto bíblico que basicamente se trata da última das epístolas escrita por Paulo. Paulo está uma vez mais aprisionado em Roma, na antessala do martírio, e com a consciência de que vivia os seus últimos dias. Tanto que ele diz aquelas palavras a Timóteo, que você que já é crente há algum tempo, já deve ter lido ou ouvido alguém falar publicamente. Paulo diz o seguinte a Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Mesmo com a consciência de que vivia os seus últimos dias, Paulo tem esperança de que Timóteo fosse estar com ele. Timóteo, seu filho espiritual, seu filho na fé, que enfrentava algumas adversidades ministeriais. E mesmo sem a certeza, mas tendo esperança de que Timóteo fosse estar com ele, ele vai orientar o seu filho na fé diante das circunstâncias em que ele estava inserido, oferecendo-lhe conselhos especiais, predições, ordens, e despedindo-se de Timóteo nesta epístola. No capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, nós vamos observar que o apóstolo Paulo relata a Timóteo que os últimos dias seriam dias difíceis, ou dias trabalhosos, onde se levantariam pessoas amantes de si mesmas, presunçosas, avarentas, irreconciliáveis, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, ingratas, profanas, sem afeição natural, desobedientes a pais e mães, caluniadoras, enfim. Paulo dá uma seção que vai caracterizar as pessoas dos últimos dias, e nas orientações, nas falas endereçadas a Timóteo, no sentido de esclarecer o que de fato sobreviria, Paulo vai orientar Timóteo a permanecer, a perseverar naquilo que ele havia aprendido. E ele destaca que desde a infância Timóteo sabia as sagradas letras. Isso poderia fazê-lo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E então, Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Os irmãos bem sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koiné, que era o grego comum da época, e a palavra que Paulo utiliza para falar acerca de inspiração é theopneustos, que quer dizer sopro ou hálito de Deus. Paulo está dizendo a Timóteo que a escritura sagrada é soprada pelo próprio Deus, para dar as coordenadas, para dar as instruções, para dar as orientações à vida humana em todos os aspectos, em todos os detalhes, em todas as minúcias. É importante destacar também que quando Paulo está falando acerca de escritura dentro do contexto, ele está se referindo ao Antigo Testamento, visto que o cânon, a coleção de livros do Novo Testamento não estava formada. Aliás, nem todos os livros do Novo Testamento ainda haviam sido escritos, embora haja evidências de que nesse contexto, alguns dos livros do Novo Testamento já eram considerados escritura, ou seja, já eram considerados inspirados por Deus. Logo, para nós cristãos, esta passagem é tanto aplicada ao Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento. Toda a escritura é soprada pelo próprio Deus. E na sequência da fala, Paulo ainda diz a Timóteo que nos últimos dias, alguns iriam se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, se recusando a dar ouvidos à verdade e voltando às fábulas. Cai para nós. Nós estamos vivendo os dias em que Paulo está informando a Timóteo. Estamos vivendo os últimos dias da igreja de Deus na face da terra, diz a Bíblia, que ainda mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Aliás, para falar desses últimos dias em que nós estamos inseridos, é importante trazer uma argumentação sociológica para destacar o cenário em que vivemos. Ora, se nós formos para as ciências sociais, vamos perceber que existem nomenclaturas distintas para classificar o período contemporâneo. Alguns chamam a atualidade de pós-modernidade, outros chamam de segunda modernidade, outros chamam de modernidade tardia, outros chamam de modernidade líquida, ou seja, no campo teórico há uma variedade de termos para de alguma forma denominar que período nós vivemos. O mais comum que nós percebemos na igreja que é usado é o conceito de pós-modernidade. Quando nós falamos de pós-modernidade, estamos referindo a um período de tempo de incertezas, de rupturas, de fragmentações, da troca da ética pela estética, da inversão de valores. Aliás, se nós observarmos dentro dos pilares
que regem a pós-modernidade, o pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que a pós-modernidade é firmada em um tripé. Ele fala de pluralização, privatização e secularização. Quando ele fala de pluralização, ele está se referindo ao fato de que na pós-modernidade existe uma variedade de ideias, de conceitos, de valores, de lógicas que entram em choque. Inclusive, dentro desse pluralismo, nós vamos perceber que a sociedade atual ela é relativista. O que é o relativismo moral? Aquilo que para mim é certo, de acordo com os meus conceitos, com as minhas ideias, com os meus valores culturais, para você pode ser errado. O importante é nós termos a liberdade de pensarmos como pensamos, falarmos como falamos, vivermos como vivemos. Aliás, dentro do pensamento relativista, não existe uma verdade absoluta. Toda verdade é condicionada à cultura, toda verdade é condicionada a um tempo, ou seja, não existe uma verdade verdadeiramente verdadeira, ou uma realidade realmente real. Aquilo que é verdade para mim, para você pode não ser, e assim por diante. Quando o pastor Hernandes Dias Lopes fala acerca de privatização, é justamente com a ideia de que cada um possui a sua própria verdade e dita as regras para o mundo. E quando ele fala de secularização, ele está se referindo à ideia de que as pessoas não estão mais devotas ao sagrado, não estão mais devotas à escritura, por exemplo, não estão mais devotas àquilo que é divino, à experiência mística, à experiência sobrenatural. As pessoas estão limitadas a um contexto secular. É claro que muitas dessas pessoas vivem em outros espaços, porque dentro do Brasil existe aí uma variedade religiosa. Dentro do contexto brasileiro as pessoas são religiosas, mas infelizmente dentro deste cenário nós vemos uma mistura de conceitos por vezes que acabam influenciando a igreja. Por exemplo, nós vivemos dentro da igreja evangélica. Alguns estudos, algumas pesquisas estatísticas apontam que os evangélicos ultrapassaram 30% da população brasileira, de modo com que algumas pessoas interpretam que a igreja tem passado por um avivamento, porque a igreja tem crescido muito. Inclusive, há alguns apontamentos para dizerem que no futuro, daqui a alguns anos, o número de evangélicos vai ultrapassar o número de católicos, de modo com que alguns interpretam, estamos passando por um avivamento. Mas se olharmos dentro do contexto evangélico, que pode ser classificado de modo distinto, porque dentro do evangelicalismo brasileiro, nós podemos falar, por exemplo, dos evangélicos tradicionais, dos evangélicos pentecostais, dos evangélicos deuteropentecostais, dos evangélicos neopentecostais, ou seja, não é um movimento uniforme. E principalmente dentro de um contexto neopentecostal, nós vemos infelizmente um falso evangelho, pregado por falsos profetas, e que tem gerado falsos crentes. Esses falsos profetas vêm com discursos carnais, para manter pessoas carnais na igreja, de modo com que a igreja está cheia de pessoas vazias, e vazia de pessoas cheias. Existem pessoas que tratam Deus, que tratam Jesus, como se ele fosse um gênio da lâmpada, que eu vou lá, pego a lâmpada, e de alguma forma ele vai aparecer para mim, e vai atender os meus desejos. Alguns são adeptos à teologia da Xuxa, aquela música do Lua de Cristal, você deve lembrar, tudo o que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Só que se eu olhar para a Bíblia, não é assim que funciona. Aliás, dentro do Evangelho, dentro da Escritura, nós precisamos entender que não é, o conceito bíblico não trata de um antropocentrismo, não é o homem no centro. O conceito bíblico trata de um teocentrismo, é Deus no centro. O Evangelho não é sobre mim, o Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho não é sobre os meus desejos, o Evangelho é sobre a glória de Deus. Eu ainda olho para a Escritura e lembro de Jesus falando: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si uma cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por amor de mim, acha a vida eterna. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta construir impérios? De que adianta ser aplaudido pelos homens? De que adianta ser reconhecido por tudo que faz, se de fato a nossa alma se distancia do Senhor?
Voltando à argumentação que eu tenho levantado, é que infelizmente dentro de um contexto do evangelicalismo brasileiro, existem confusões teológicas que são problemáticas, que são caóticas, infelizmente por uma falta de uma espécie de interpretação bíblica correta. Aliás, para falar sobre isso, eu me refiro a dois conceitos. Existe um conceito teológico chamado exegese. Quando eu falo de exegese, eu estou me referindo à ideia de extrair do texto, de retirar do texto o seu significado. Ora, quando nós vamos ter contato com o texto bíblico, para entendermos ele efetivamente, temos que entender quem escreveu, para quem escreveu, em qual contexto cultural escreveu, em qual língua escreveu, e fazer várias perguntas para extrair do texto qual é o seu real significado e possibilitar-nos de aplicar no cenário em que vivemos aquilo que a Bíblia efetivamente está ensinando. Um texto bíblico deve de alguma forma trazer para nós a compreensão do que o autor queria dizer. Nós devemos nos aproximar da mente do autor, só que ao invés de fazer exegese, extrair do texto o que o texto está dizendo, tem muita gente por aí fazendo exegese, que é aplicar ao texto aquilo que ele ou ela gostaria que o texto dissesse. Meu irmão e minha irmã que está a me ouvir, todo texto bíblico tem um contexto. Eu não posso pegar um texto isolado e criar um conceito distante do texto. Vou usar um exemplo aí. Tem muita gente que pega lá o Salmo de número 23 e olha lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí a pessoa vai interpretar: olha, se Deus é meu pastor, não vai faltar riqueza, não vai faltar prosperidade, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo. Ora, mas se eu olhar para o texto, o mais próximo daquilo que nós podemos entender, daquilo que está no original é: o Senhor é quem me pastoreia, de nada eu sentirei falta. Repito, o Senhor é quem me pastoreia, de nada eu sentirei falta. Ou seja, se eu tenho Ele como o meu pastor, eu não tenho ausência de nada, porque Ele me basta. Você lembra de Davi? Davi era rico, mas o que Davi disse para Deus? Eu não tenho outro bem além de ti, porque quem está em Jesus de verdade, não busca Jesus por aquilo que Ele pode fazer, mas busca Jesus por aquilo que Ele é. Ou aqueles textos: tudo posso naquele que me fortalece, sou super-homem. Não é assim. Paulo está falando: você estará abatido, passa por dificuldade, ao mesmo tempo também sabe estar em um momento de satisfação, de fartura. Ou seja, de maneira ultra circunstancial ele pode viver, experimentar todas as coisas, ele pode sobreviver a todas as coisas. Ele sabe em quem ele tem crido. Que é crente de verdade vem para a igreja efetivamente para cumprir o seu chamado. Vem à igreja com uma espécie de gratidão e satisfação por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Deus fez. As pessoas estão invertendo os valores. Jesus não tem sido a finalidade, Jesus tem sido um meio para alcançar a finalidade, que é sempre a bênção. É uma espécie de bênção-latria. Deus é o meio e a finalidade é a bênção. Não, irmão, a finalidade é a glória de Deus, a bênção é consequência de uma vida nele. Esse cenário relativista, esse cenário destituído de valores bíblicos, está, de alguma forma, explicitando a idolatria do coração humano. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, quando eu falo de coração no sentido bíblico, é mente, emoções e vontades, ou seja, a totalidade da nossa personalidade. Quando nós nos voltamos para Deus, ofertando o nosso coração a Ele, a Escritura Sagrada, ela passa a ser fundamental, ela passa a ser primordial. Muitos de nós confessamos, verbalizamos, emitimos que amamos ao Senhor, entretanto, pouco passamos em contato com Ele, seja por intermédio da Escritura, ou seja por intermédio da oração. Certa vez um pregador foi questionado
sobre o que era mais importante, a palavra ou a oração. Ele responde: o que é mais importante um pássaro, a sua asa esquerda ou a sua asa direita? Tanto a oração quanto a escritura sagrada são fundamentais à carreira cristã, mas ressaltando a importância da Bíblia Sagrada, é através dela que nós podemos conhecer mais ao Senhor. Vamos lá. Quando nós falamos acerca do Deus da Bíblia, do Deus que nós acreditamos, do Deus que nós servimos, nós estamos nos referindo a um ser que não pode nem ser definido. Como assim, pregador? Quando eu falo de definição, eu estou me referindo à ideia de delimitação, ou seja, estabelecimento de limites, de rótulos. Deus, ele excede, ele ultrapassa os limites humanos. Aliás, há um teólogo do século XX, talvez o mais importante, chamado Karl Barth, que diz que Deus é totalmente outro. Quando nós referimos a um Senhor, nosso Deus, ele é um ser incompreensível, imensurável. Entretanto, ele vai se adaptar a uma linguagem de expressão humana, que nós podemos conhecer a sua pessoa e os seus propósitos. Eu estou me referindo à Escritura Sagrada. Deus se adequa, Deus se adapta para que nós possamos compreendê-lo. E dentro da Escritura, vamos perceber que Deus se revela no mínimo de duas formas. A primeira forma que eu me refiro é a revelação geral ou natural. Geral, porque é dada a todo gênero humano. Natural, porque é através da natureza. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Por meio da natureza, nós podemos perceber a grandeza de Deus, que existe um arquiteto do universo. É como olhar para este relógio e perceber que existe um relojoeiro. É como olhar para essa construção e perceber que alguém construiu. Ora, olhar para esse universo complexo e negar que existe um Deus por trás disso é loucura, e falta-me fé para ser ateu. Exige-se mais fé para acreditar que nada mais nada deu igual a tudo, do que acreditar que existe um ser por trás de todas as coisas. Uma outra forma que nós podemos perceber dentro da revelação geral, é que Deus revela-se ao homem por meio da consciência. O ser humano tem juízo no sentido de ter consciência de certo, errado, bom, mal, justo, injusto. Ah, pregador, mas isso é apenas uma construção social, isso é apenas uma construção cultural, mas as pessoas sentem culpa, mesmo sem ninguém ver aquilo que elas estão fazendo e que tem consciência de que é errado. Isso faz parte da revelação de Deus mostrar os valores de certo e errado e assim por diante. Mas existe um outro aspecto da revelação de Deus, que é a revelação especial por meio da Escritura Sagrada. Por meio da Escritura Sagrada, nós podemos compreender parcialmente a pessoa de Deus e os seus propósitos. Por meio da Escritura Sagrada, nós podemos perceber o que Deus quer de nossas vidas. Por meio da Escritura Sagrada, nós podemos ter um caminho seguro para a tomada das nossas decisões. Só que existem muitas pessoas que estão isolando a Escritura Sagrada, deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 e nunca lê, nunca vem para a escola bíblica, nunca ora de fato, nunca abre a sua Bíblia para de fato conhecer a Escritura Sagrada. Como é que eu e você vamos exercer a nossa vocação sem contato com a Bíblia? Existe a necessidade de todo cristão constantemente conhecer e prosseguir em conhecer a Deus por meio da Escritura. Nós erramos quando não conhecemos a Bíblia. Nós erramos quando não lemos a Sagrada Escritura. Pregador, eu não tenho tempo. É falta de tempo ou é inversão de prioridades? Quais são as prioridades que nós temos? O que é que nós colocamos na escala de nossas preferências? Pregador, a vida está muito corrida. Sim, a vida ela é corrida, mas nós precisamos oferecermos a Deus o nosso devocional, e não apenas o nosso devocional, o nosso estudo, aplicarmos a nossa inteligência, no sentido de nos apropriarmos da compreensão lógica daquilo que a Escritura nos propicia como ensinamento, como orientação, como instrução. Se nós não fizermos isso, seremos levados por ventos de doutrina. Se nós dependermos apenas de um culto semanal
para nos apropriarmos da Escritura, estaremos carentes daquilo que diz respeito à palavra de Deus. É fácil entendermos, por exemplo, tem algum advogado aqui? É fácil compreendermos se alguém quer ser um advogado, tem que fazer direito 5 anos, tem que passar no exame da ordem, e depois vai lá receber a carteirinha e vai ser reconhecido como tal. É muito fácil entendermos isso, mas nós queremos ser reconhecidos como cristãos, e não nos esforçamos em nada, no que diz respeito às coisas do reino de Deus, ou nos esforçamos muito pouco. Eu sou um cristão que me restrinjo a ir ao culto, pronto, resolveu o problema. Eu sou um cristão que me restrinjo a fazer determinadas obras, pronto, resolveu o problema. Eu sou um cristão que me restringe a usar determinadas roupas, pronto, resolveu o problema. E a sua vida com Deus? Os fariseus por fora pareciam belos, mas por dentro estavam cheios de rapina e de iniquidade. Não adianta nós oferecermos uma estética, se o nosso coração não é voltado para Deus. O nosso interior precisa ser voltado para Deus, de modo com que o nosso exterior manifeste a glória de Deus. Quando nós não conhecemos a Bíblia, podemos cair em alguns perigos teológicos da pós-modernidade. O primeiro perigo teológico que eu quero mencionar é o legalismo religioso. Esse já nos acompanha há muito tempo. Quando eu falo de legalismo, eu estou me referindo à ideia de pessoas que interpretam o quê? Para alcançarem a sua salvação, isso é feito por meio das suas obras. Ou seja, eu sou salvo por aquilo que eu faço. Preste atenção. A Bíblia diz: pela graça vocês sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, aquele que é salvo não é salvo por causa da obra que pratica, mas é claro que precisamos entender que o texto continua, porque Deus preparou as boas obras para que nós viéssemos a andar nela. Ou seja, a obra não salva, mas o salvo pratica obras. A evidência de que a salvação, a evidência de que a graça nos alcançou são as boas obras que realizamos. Só que existem pessoas que estão firmadas em entender que as obras são o que salvam. Aí eu me lembro de Jesus falando do publicano e do fariseu que foram orar. O fariseu levantava sua voz na praça e dizia: ó Deus, graças eu te dou, porque eu jejuo 2 vezes na semana, e isso é bom. Eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, isso é bom. E ele continua se exaltando, e posteriormente Jesus menciona o publicano, que não tinha nem coragem de olhar para o céu e batia no peito dizendo: Deus tem misericórdia de mim, pecador. Sabe o que Jesus disse? Que quem saiu justificado foi o publicano e não o fariseu, porque na ótica do evangelho, aquele que a si mesmo se exalta é humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha é exaltado. Eu e você somos salvos não por causa dos nossos méritos. George Whitefield diz o seguinte: olha, seria mais fácil construir uma corda de areia e chegar na lua, do que o homem ser salvo pelas suas obras. Charles Haddon Spurgeon disse: seria mais fácil construir um barquinho de papel e atravessar o Oceano Atlântico, do que o homem ser salvo pelas suas obras. Eu e você não somos salvos pelos nossos méritos, somos salvos por quê? Porque há cerca de 2000 anos atrás, aquele que não tinha parecer e nem formosura, e nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos, aquele que era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, diz a minha Bíblia, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos são gratos pelo sacrifício de Cristo? Levante as suas mãos para adorar ao Senhor. O outro perigo que nós vivemos é o perigo da teologia do coach. Quando se fala na teologia do coach, nós estamos referindo a uma espécie de evangelho antropocêntrico, onde nós somos os lindinhos de Jesus, os galanzinhos de Jesus, ele faz tudo o que nós queremos. Não há problema em a pessoa exercer o seu trabalho de coach. O problema é quando você assume um púlpito e manipula textos para mexer com emoções, de modo com que isso seja benéfico a você, ao seu engajamento, e não é para a glória de Deus, e a vida das pessoas permanece a mesma.
Existem muitas pessoas que entendem e que vivem o evangelho egocêntrico, o evangelho narcisista, oriundo da teologia do coaching. O narcisismo vem daquela mitologia grega em que o sujeito se apaixona pela própria imagem no rio e se joga nela, se joga no rio, se afoga, indo em busca de si mesmo. O sujeito narcísico é aquele que vive com o seu ego centrado, é aquele que vive voltado para si mesmo o tempo todo. Só que o evangelho é o evangelho de dentro para fora. Lembra do Pai Nosso, por exemplo? Não é meu Pai que está no céu, é Pai Nosso que está nos céus. Venha a nós o teu reino. Ou seja, é nós, é comunidade, é o povo. Quando se fala igreja na Bíblia, eclésia, assembleia, aqueles são chamados para fora, nunca é no singular. Eclésia somos nós. É o povo em comunhão, é o povo em unidade. O evangelho não é autocentrado. Eu não vim aqui para de alguma forma supostamente fortalecer as suas emoções para você ir embora achando que é o super-homem. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus e como consequência Deus velará pela sua palavra, e que for necessário fazer na sua vida Ele vai continuar fazendo, porque Deus não deve nada para ninguém. O outro perigo que a falta da dedicação à Escritura acaba conduzindo muitos crentes é o perigo da teologia da prosperidade. Essa é um pouco mais antiga. A teologia da prosperidade enfatiza que para ser crente de verdade você precisa ser rico. Se você é crente de verdade, você vai ser rico financeiramente. Só que nós sabemos que não é assim. Jesus nasceu em uma manjedoura, morreu sem ter onde reclinar a cabeça. É claro que nós não vamos fazer uma teologia da apologia da pobreza, não é isso que eu estou falando aqui. Se alguém trabalhar, ter boa administração, sabedoria em determinado setor econômico, viver em um período que aquele setor econômico também de alguma forma propicia oportunidades, possibilidades, essa pessoa pode enriquecer, mas não é a maioria, e não são todos. É preciso entender que tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, nós estando em Cristo, nós somos nova criatura. Que Jesus, por exemplo, desencorajou esse apego às riquezas, dizendo: não ajuntais tesouro na terra, onde a traça corrói, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça pode corroer, onde os ladrões não podem arrombar e não podem roubar. Nós precisamos entender que não podemos aparecer diante de Deus com mãos vazias. O que fica não é o que nós construímos do ponto de vista econômico, o que fica é o que nós fizemos. Caixão não tem gaveta dessa vida, o que sobra é a obra, o resto é só sobra. Caixão não tem gaveta, irmão, não tem. Você não vai levar nada daqui. Lembra do jovem rico, né? Eu não preciso estender a história, você lembra? Só te falta uma coisa: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem me segue. O jovem fazia tudo certinho, era correto, mas aquilo era muito importante para ele, e ele não seguiu Jesus. Um outro perigo, para nós começarmos a encerrar, que acaba de alguma forma influenciando negativamente a igreja, que não é ávida pelo estudo bíblico, é o problema da teologia hipercarismática. Entenda uma coisa, somos pentecostais. Eu cresci na igreja evangélica Assembleia de Deus, no bairro São Luís. Antes disso, já havia congregado em outra igreja evangélica, mas eu vim para a Assembleia, eu tinha 8 anos de idade. Faz apenas 4 anos, no próximo mês, que eu congrego no templo sede, mas a minha vida inteira eu passei na Assembleia de Deus no bairro São Luís. Nós somos pentecostais, eu sou pentecostal, eu cresci nesse meio. Só que existem pessoas que interpretam que a ênfase máxima do evangelicalismo são as manifestações carismáticas. Quando eu falo de carisma, eu estou falando de dom. Ou seja, a finalidade nossa é buscar dom. Ok, isso é importante, edifica as nossas vidas, mas qual é a finalidade dos dons? Se não nos revestir de alguma forma de poder, de autoridade, se não edificar, exortar, consolar, poder, autoridade para transmitir o evangelho.
Não adianta nós virmos aqui sapatearmos, pularmos, experimentarmos coisas novas aqui e sairmos lá fora e não fazermos nada. Você não é sal do sal e luz da luz. Você é sal da terra e luz do mundo. Eu preciso entender que eu centralizar o evangelho apenas na manifestação carismática não responde a todo o evangelho. O dom que Deus me concedeu, os dons que Deus me utiliza, são para a sua glória e para a edificação de outras pessoas. Se você é revestido de poder aqui, é para anunciar lá fora. Se você é revestido de autoridade aqui, é para edificar outras vidas. Se Deus te deu dons, se Deus manifesta, melhor me expressando, dons de curar na sua vida, é para que outras pessoas sejam abençoadas através da tua existência. Não é para você bater no peito, porque hoje, pastor, eu já vi cartaz de gente, caçador de enfermidade. Caçador de enfermidade. Que isso? É o super-homem? É o popstar gospel? Não. Irmão, vamos buscar dons. Vamos buscar exercer a espiritualidade cristã. Mas é importante que nós diminuamos e que Ele cresça. É importante que nós venhamos a desaparecer e que Ele apareça, porque tudo é por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. A glória de Deus é o nosso objetivo. E a glória de Deus não estou me referindo apenas aos gestos que nós fazemos no culto. A glória de Deus é a beleza de Deus. John Piper define a glória de Deus como a quantidade, a imensa quantidade da beleza, da grandeza, das suas inúmeras perfeições. É a glória, é a beleza, é a majestade de Deus manifesta. E quando nós observamos a Escritura Sagrada, a glória de Deus é manifesta em nossas vidas. Certo teólogo disse que a Bíblia é uma janela na prisão deste mundo, através do qual podemos olhar para a eternidade. A Bíblia é inerrante, não contém erros. Ela é infalível, não contém falhas. Ela é verbal e plenariamente inspirada por Deus. Inclusive as palavras foram sopradas por Deus para nos orientar em tudo. Portanto, Timóteo, em um mundo que está de cabeça para baixo, cheio de gente de contradições em relação àquilo que Deus proporciona, em um mundo pós-moderno e relativista, permanece naquilo que tu aprendeste, sabendo que tens aprendido desde a tua infância. Isso vai te fazer sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Isso aqui é inspirado por Deus, proveitoso para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, educar na justiça, a fim de que você seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Valorize a Escritura, valorize a palavra de Deus, valorize a escola bíblica dominical, valorize a compreensão daquilo que Deus proporciona por meio da sua palavra. Estude a Bíblia, faça exegese, extraia do texto o que o texto está dizendo, desconstrua conceitos que você interpreta que é de uma forma, e quando você estuda você vê que não é. É importante crescermos no conhecimento, crescermos na graça de Deus. Assim nós vamos honrar ao Senhor, o nome dEle será glorificado na nossa vida e através das nossas vidas. Se coloque em pé. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Eu não sou de fazer isso, mas vou pedir que você repita as minhas palavras. Só se for com sinceridade, nós vamos falar com Deus. Repita comigo: Deus. Mais forte: Deus. Eu quero guardar a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu quero conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor por meio da Escritura. Ajuda-me a crescer em ti e com isso glorificar o teu nome. Amém. Eu quero orar por você, mas eu quero orar exclusivamente aqui por pessoas que reconhecem
que precisam ler mais a Bíblia, que precisam estudar mais a Bíblia, que precisam frequentar mais cultos vinculados ao ensino da palavra de Deus, e que às vezes não tem força, não tem ânimo, não tem disposição, está cansado, enfim, eu estou falando espiritualmente, eu não estou falando fisicamente somente. Alguém que quer, não, Deus, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso estudar mais, eu preciso voltar a frequentar a escola bíblica dominical, eu quero força, eu quero ânimo, eu quero disposição, eu quero graça, eu quero fazer um compromisso com o Senhor, de cumprir a minha vocação de cristão, que é básica, de estar amando a Escritura, e amando a Escritura é estar em contato com ela constantemente. Eu quero orar por você aqui. Se você reconhece que precisa se voltar mais para a Bíblia, eu estou falando de texto, de leitura, de estudo, de escola bíblica, e precisa que Deus te dê mais força, mais graça, mais disposição, e deseja uma oração, vem aqui na frente, que eu quero estar orando por você. Eu não vou insistir em demasia, eu quero orar por você. Na carreira cristã, não é, quando a gente abraça a fé em Cristo, preste atenção, quando nós abraçamos a fé em Cristo, não é somente assim, ó, abracei, agora só vou voar, não é assim. Tem momentos que nós cansamos, desanimamos, esses momentos que nós tropeçamos, mas aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-la. O importante é que quando nós, digamos assim, reconhecermos os nossos erros, nossos limites, nós possamos apresentar isso a Deus. Deus, eu preciso de Ti. Quando nós buscamos a Ele, não é no sentido de sermos poderosos, mas é justamente no sentido de reconhecermos, eu não posso sozinho, eu dependo de Ti. São só esses irmãos que aqui estão? Então eu vou convidar a igreja, por gentileza, a levantar as mãos santas e orar pelos irmãos que aqui estão, para que Deus renove as forças, para que Deus possa ajudar aos irmãos e às irmãs a cumprir a sua vocação à luz da Escritura. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, tua palavra foi pregada, e quando o Senhor fala, o homem fica vivo. Deus, eu oro em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito entre no coração de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão de maneira profunda. O Senhor já habita, obviamente, em cada uma dessas vidas, porque quando nós abraçamos a fé em Cristo, somos filhos do Deus Pai, membros do Deus Filho, templos do Deus Espírito Santo, mas pedimos em nome de Jesus, que a chama, o fogo, o desejo, o anseio pela Escritura, possa estar em evidência na vida do teu filho e da tua filha. Eu oro ao Senhor, que renove as forças, que ajude os teus servos a fazerem um propósito, de buscarem mais a leitura, o devocional, de buscarem mais o estudo sistemático da Escritura Sagrada, de virem à escola bíblica dominical, ao culto de ensino, conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor, se apropriar de conceitos bíblicos, para aplicar a tua palavra no coração e não pecar contra ti. Urabachuri, Candalabachuri, seja com a tua noiva de uma maneira extraordinária, seja com os teus servos, com as tuas servas, enche-os do teu Espírito Santo, enche-os da tua presença, e ajuda os teus filhos neste propósito, neste intuito, nesta finalidade, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Esta é a nossa oração, no nome que é santo, no nome que é justo, e no nome que é bendito de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu.
Diga pra Ele nessa noite. Não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença. Não me vejo sem te enganar, atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. É cansaço, pelo fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É cansaço, pelo fogo e não se consumiu. Faça um coral pro Senhor nessa noite. E o meu coração queimou que um dia com tua glória vale mais que mil. Um dia na tua presença, Senhor. Um dia na tua casa. Um dia na tua palavra. Não há nada melhor, Jesus. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Nós somos atraídos pela tua presença, Senhor.